Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de Direito Penal, na modalidade aula remota. Vamos lá? Faltou a gente terminar dos crimes contra a honra, faltou falar do crime de injúria. Então eu vou iniciar esse nosso primeiro bloco falando do crime de injúria, beleza? Vamos lá então. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, no caso de retorção imediata que consiste em outra injúria. Por enquanto eu vou ficar por aqui, até o parágrafo 1º. Vamos lá. Resumindo, o Código Penal ele trabalha com 3 tipos de injúrias. A injúria simples, que é a injúria prevista no caput. No parágrafo 2º, a injúria real, que é uma injúria que você utiliza da violência para praticá-la. E no parágrafo 3º, a chamada injúria preconceituosa. A gente ouve falar muito aí na TV, por exemplo, uma injúria racial. Houve uma injúria racial. É justamente essa injúria do parágrafo 3º, tá? Do artigo 140 do Código Penal. Então, nós vamos estudar essas 3 espécies de injúria nesse primeiro bloco. Primeiro, ela distingue da difamação e da calúnia, principalmente porque o objeto jurídico aqui não é a honra objetiva, mas sim a honra subjetiva. O que é a honra subjetiva? É o conceito em sentido amplo que o agente tem de si mesmo. É o que a doutrina chama de amor próprio. Então, enquanto lá na difamação e na calúnia era a honra objetiva que era protegida, aqui a gente protege a honra subjetiva, certo? Classificação. Trata-se de crime comum, uma vez que qualquer pessoa pode praticar. Quanto ao sujeito passivo, também qualquer pessoa física pode ser sujeito passivo. A pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo do crime de injúria. Por quê? Porque a pessoa jurídica ela não tem um amor próprio, né? Ela pode ser sujeito passivo de outros delitos contra a honra, mas porque ela tem a honra objetiva, mas ela não tem a honra subjetiva. Por isso que ela não pode ser sujeito passivo aqui do crime de injúria, tudo bem? Trata-se de crime doloso, então o elemento é o dolo, não tem a injúria culposa. Formal, de forma livre, comissivo, monossubjetivo e plurissubsistente. A gente já tá bem por dentro aí dessas classificações, então só falando assim, creio que é suficiente. Qualquer dúvida a gente conversa lá no fórum, beleza? Objeto material, como eu disse para vocês, é a honra subjetiva. Se vocês quiserem anotar aí, vou ditar para vocês o conceito de honra subjetiva. Esse conceito é de Munhoz Conde, tá? Traduz na consciência e no sentimento que tem a pessoa de sua própria valia e prestígio, quer dizer, a autoestima. Então, anotem esse conselho aí, eu falei um pouquinho rápido, mas vocês podem ir parando o vídeo, né? Anotem aí, esse conceito é de Munhoz Conde, beleza? Do sujeito ativo, então, e passivo a gente já falou, consumação e tentativa. A gente viu que nos outros crimes contra a honra, ele se consumava, né? Quando o terceiro ficava sabendo. Por quê? Porque era a honra objetiva que estava sendo protegida. Aqui a gente está protegendo a honra subjetiva. Então, vai se consumar quando a pessoa ficar sabendo da ofensa. Então a pessoa tem que... o sujeito ativo tem que falar diretamente para ela? Não necessariamente, tá? Pode falar para terceiro e esse terceiro chegar a falar para a vítima. Então, vamos lá. Vamos com calma aí. Consuma quando a vítima fica sabendo da ofensa, mas a vítima não precisa estar no mesmo local da ofensa, tá? O sujeito ativo pode falar para terceiro e esse terceiro falar para a vítima. Então, quando vai consumar o delito? Quando a vítima tiver o conhecimento. Tudo bem? É possível a tentativa? Assim como no crime de difamação e de calúnia, é possível a tentativa quando a gente conseguir imaginar um iter criminis. Então, uma injúria lá
escrita, a gente consegue visualizar o intercrimes, a gente consegue visualizar uma tentativa. Agora, uma injúria oral já é mais difícil uma tentativa, né? Vamos lá. Meios de execução e formas de expressão. Queria ler esse trecho para vocês também, porque fica bem, formas de execução da injúria. Fica bem claro que a injúria também não precisa ser necessariamente só um xingamento, né? Tem outras formas de injuriar a pessoa, de humilhar a pessoa. E nesse trecho de Hungria, ele traz várias formas que fica bem claro pra gente. Então, eu vou ler para vocês, tá? Variadíssimos são os meios pelos quais se pode cometer a injúria. São, afinal, todos os meios de expressão do pensamento, a palavra oral, escrita, impressa ou reproduzida mecanicamente, o desenho, a imagem, a caricatura, a pintura, a escultura, a alegoria ou símbolo, gestos, sinais, atitudes, atos. Há toda uma série de atos reputados injuriosos, ainda que não compreendidos na órbita especial do parágrafo 2º do artigo 140. A exputação sobre alguém, cuspir em alguém, certo? Se você cospe em alguém com a intenção de humilhar essa pessoa, ele pode entrar aqui no crime de injúria, sim. O beijo dado contra... isso aqui eu acho que fica um pouco... A gente teria que discutir mais, nem vou ler essa parte para vocês. Afixar rabo em alguém, apresentar capim ou milho a uma pessoa dizendo-lhe come, certo indivíduo, para vingar-se de um desafeto, ensina um papagaio a insultá-lo, imitar um uivo do cão, o ornejo do asno ou o ruído de gases intestinais para vexar uma cantora ou um orador. Então, Hungria, ele traz vários exemplos aqui para definir o crime para exemplificar o crime de injúria, certo? O parágrafo 1º, ele traz uma hipótese de perdão judicial. Diz assim, o parágrafo 1º, o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. E no inciso 2, no caso de retorção imediata que consiste em outra injúria. Então, vamos lá. A primeira diz respeito ao fato de ter a própria vítima da injúria provocado de forma reprovável o agente. Então, houve uma provocação e, então, o agente injuriou o outro. Nesse sentido, se o juiz entender que houve essa situação no caso concreto, ele pode deixar de aplicar a pena, o chamado perdão judicial. O inciso 2, no caso de retorção imediata, resulta do fato de que o agente injuriado inicialmente, no momento imediatamente seguinte à injúria sofrida, pratica outra. Então eu chamo tal pessoa de ignorante. A pessoa vai e fala, seu jumento. Então, assim, são dois xingamentos e eu tô retorquindo alguém que me xingou, certo? É uma retorção imediata. Então, nesse sentido, é possível o juiz deixar de aplicar pena para mim por ter sido uma retorção imediata ou uma injúria que eu recebi. Beleza? Vamos lá. Modalidades qualificadas, justamente o parágrafo 2º e o parágrafo 4º do Código Penal, que traz as modalidades qualificadas. O parágrafo 2º traz a injúria real. Diz assim, se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, detenção de 3